um mundo em guerra. Além desse mundo estar em guerra, ou porque esse mundo está em guerra, esse mundo também está em recessão. Então o capitalismo, o sistema que rege o mundo, ele está entrando em falha, e as falhas do capitalismo estão sendo cada vez mais percebidas. Agora, se a guerra gera a falha do capitalismo, ou se a falha do capitalismo gera a guerra, é uma coisa a se discutir. Tem umas correntes que dizem que a guerra é só uma resposta à crise do capitalismo. Umas correntes, certo? Além disso, também um período de descrença na ciência. Então, o cenário que se traça é um cenário de crise econômica associada a uma potencial guerra que se transforma numa guerra e a uma descrença em relação à ciência. Esse cenário que eu estou descrevendo não é o cenário de 2025. Esse cenário que eu estou descrevendo é um cenário de 1918. E esse cenário é fundamental porque ele conta pra gente a história de uma pandemia de influenza que muita gente conhece como gripe espanhola, que resultou na morte de muita gente. E o que é mais impressionante é que a gente está aqui em 2025 e um cenário muito parecido está se desenhando. Então a gente está chegando num cenário que parece muito com o cenário que a gente tinha em 2025. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabologia, e aqui a gente fala de ciência, de história, de política, porque tudo está ligado e nada pode ser tratado de maneira diferente. Uma vez eu estava conversando com meu amigo Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal e eu fiz uma pergunta para ele que eu já fiz para várias pessoas. A primeira parte dessa pergunta foi se história era ciência. E é óbvio que história é ciência, principalmente se a gente entender os métodos que a história pode fazer para fazer ciência. Um historiador nunca vai fazer um experimento com história, não dá para eu repetir o Império Romano. Mas, aparentemente, dá para eu repetir a gripe espanhola. E a outra coisa que eu perguntei para o Felipe foi por que história era importante. E ele me responde que história é importante simplesmente porque entender o que aconteceu no mundo é legal. Mas tem uma parte da história que tem um monte de gente que considera, que é a ideia de que entender história é importante porque a gente pode perceber os erros que a gente cometeu no passado e evitar que esses erros aconteçam de novo. Apesar desse discurso que muita gente faz, que alguns historiadores fazem, a gente está começando a perceber, ou a gente já tinha percebido antes, isso só está em voga de novo, por mais que os historiadores trabalhem muito, não necessariamente entender o que aconteceu no passado nos impede de cometer os mesmos erros de novo. Então dá essa impressão meio bizarra de que a gente está vivendo o dia da marmota, porque as coisas elas voltam a acontecer exatamente igual elas tinham acontecido anteriormente. E aparentemente a gente não tem uma capacidade muito grande como sociedade de aprender com os erros que a gente viveu no passado. O fascismo voltando, o extremismo voltando, os partidos nazistas voltando, o movimento anti-vacina acontecendo de novo, inclusive com alguns aspectos parecidos com a revolta da vacina, mostram que a gente não consegue aprender com os erros que a gente cometeu no passado. Ou com as coisas que aconteceram no passado, não necessariamente com os erros. Falando um pouquinho sobre gripe espanhola, uma coisa que todo mundo aqui tem que entender é que apesar do nome gripe espanhola dar a impressão de que a gripe espanhola surgiu na Espanha, isso não é verdade. A única coisa que acontece é que por causa da guerra, os relatórios de gripe nos países em que a gripe estava explodindo, eles eram segredos, eles eram censurados. E o único país que relatou direito o que estava acontecendo durante a pandemia foi a Espanha. Então dá a impressão de que o número de casos na Espanha ele foi maior do que no resto do mundo no momento em que está acontecendo. E aí a gripe do H1N1, do influenza que causou a famosa gripe espanhola, que não tem origem na Espanha, ganhou esse nome. Existem vários trabalhos tentando entender onde a gripe espanhola surgiu. E a gripe espanhola aparentemente surgiu, existem 3 hipóteses principais. Uma é no centro da Europa, então os primeiros casos de gripe espanhola aconteceram na região da Alemanha. Outra nos Estados Unidos,
Então tem trabalhos que dizem que a gripe pode ter surgido nos Estados Unidos e tem trabalhos também que dizem que a gripe pode ter surgido na China. A gripe espanhola é uma doença muito famosa porque num período de 3 anos, de 1918 a 1920, ela matou, e aí aqui são estimativas, de 20 a 100 milhões de pessoas, com um valor que é mais aceito de 50 milhões de pessoas. Então, no mundo muito menos habitado do mundo que a gente tem hoje, a gente tem a morte de 50 milhões de pessoas. Hoje em dia, o que se calcula aproximadamente é uma taxa de mortalidade de 2% da população. Em algumas épocas em que a gripe espanhola aconteceu, principalmente na segunda época da gripe espanhola, esse valor passou de 8% em algumas áreas, tá? E por que a gripe espanhola foi uma gripe diferente das outras? Ela foi uma gripe diferente das outras porque, geralmente, quando você pega um gráfico de gripe, você vai ter uma alta mortalidade entre crianças muito pequenas, uma alta mortalidade entre adultos idosos, e no meio você tem um vale, e esse vale são os adultos que têm uma baixa taxa de mortalidade. Mas o que aconteceu com a gripe espanhola foi que ela matou muitos adultos. Então o gráfico da gripe espanhola tem um calombo no meio, que é a mortalidade de adultos. Tem um monte de trabalhos que tentam entender por que isso aconteceu. Tem alguns trabalhos que discutem que isso pode ter causado uma tempestade de citocinas que desativou o sistema imunológico das pessoas, que fez com que ele fosse menos eficiente. Tem outro trabalho que fala que a gripe espanhola atacava os pulmões muito rápidos, causando uma doença respiratória grave. E tem outros trabalhos muito interessantes que mostram que essa alta taxa de mortalidade está ligada também à guerra, porque você tinha pessoas muito... A guerra e a crise econômica, porque você tinha muitas pessoas desnutridas que estavam expostas, e esse fato fez com que eles tivessem uma bactéria oportunista que causava pneumonia e matasse as pessoas. O que se discute hoje em dia é que provavelmente isso foi um conjunto dessas 3 coisas que eu expliquei. Então, o sistema imunológico não funcionando direito, doenças do trato respiratório, a pessoa ficando com dificuldade para respirar, e essa pneumonia ligada a questões sociais, certo? Então, isso é o conjunto de coisas que gerou a gripe espanhola. E por que a gente não discute mais gripe espanhola? Porque morreu todo mundo que tinha que morrer, e a gente, quem sobreviveu com um sistema imunológico capaz de combater o vírus da gripe espanhola. Então, não teve vacina, não teve nada, teve morte de pessoas, tá bom? Por que é importante a gente olhar para a gripe espanhola com preocupação? Porque eu já disse isso aqui no Blá Blá e vou dizer infinitas vezes, a gente está num momento extremamente complexo em relação ao surgimento de um vírus que apareceu nos últimos 3, 4 anos, e que tem mutado muito rapidamente e que tem se espalhado muito rapidamente, que é o vírus da gripe aviária H5N1, que se espalhou pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos simplesmente resolveu que vai parar de participar das organizações mundiais de saúde e principalmente que vai parar de publicar dados em relação a isso. Então vamos fazer uma comparação entre 1919 e 2025. A gente está passando por uma crise seríssima no capitalismo. Essa crise seríssima do capitalismo, ela está também ligada a uma crise do império que foi dominante do mundo nos últimos 110, 120 anos. Então, os Estados Unidos, que substituíram os países europeus como o império, substituiu a Inglaterra como o império dominante, ele está caindo. E como a gente já discutiu isso aqui no Blá Blá, ele não cai sem agonizar, não cai sem se debater, não cai sem ter efeitos que vão ser sentidos no mundo inteiro. Então é um país muito grande, muito influente, com muito dinheiro e principalmente com muitas armas. Então a gente tem esse cenário dessa crise econômica que a gente está passando. Eu estava conversando com a Camila ontem e ela fez um comentário muito interessante. Escutem o comentário inteiro. Nunca apareceu tão fácil... Para uma parte da população, é claro, a gente tem plena consciência da estrutura da sociedade que a gente tem hoje, ganhar R$1 milhão. Ao mesmo tempo, R$1 milhão, que antes era uma meta que resolvia a sua vida, não resolve mais a sua vida. Um carro hoje custa R$150 mil.
Um carro básico hoje custa 150 mil reais. Vai, você acha um carro por 110 mil reais. Um apartamento hoje vai custar 300, 400 mil reais um apartamento pequeno. Então, o que a gente está vivendo na sociedade hoje é uma crise em que as pessoas, mesmo que ganhem 1 milhão de reais, não necessariamente vão conseguir ter a sua casa, vão conseguir ter o seu carro, vão conseguir ter as suas coisas. Por quê? Porque a crise é tão séria que nem casa a gente consegue comprar mais. Aquela história que a gente conversa com os nossos avós de que, pô, meu avô, isso é um fato, tá? Isso é uma história que eu vou contar. Meu avô era motorista de caminhão, maravilhoso, criou a família dele desse jeito, motorista de grandes máquinas, e ele conseguiu comprar a casa dele. A perspectiva que a gente tem é de não conseguir comprar nossa casa. Quem quiser ter carro, não conseguir ter carro. A gente não consegue ter assistência médica. A gente não consegue ter nada, por mais que a gente ganhe um dinheiro legal. Então a gente está vivendo essa grande crise do capitalismo, que é esperado, que é descrito por um monte de historiadores e que faz parte do capitalismo viver esses momentos de crises maiores e crises menores. Isso se junta a esse império caindo e a essa resposta violenta a essa crise. Então o que começou a acontecer é que o sistema começa a quebrar, e como aconteceu em 1918, mas principalmente como acontece na Segunda Guerra Mundial, a gente tende a procurar alguém para culpar. Então o que a gente começa a perceber de crescimento de extrema-direita em resposta a essa crise do capitalismo é uma escolha de culpados para o problema que está acontecendo. E o culpado sempre é de fora, o culpado sempre é um alien. O culpado é sempre alguém que não faz parte daquela sociedade. E o problema é que esse movimento muito à direita ligado a um aumento da violência aumenta a probabilidade de ter guerra. Então o que a gente está vendo na Europa agora é uma resposta a esse movimento. E não só na Europa. Então você vê ameaças acontecendo no mundo inteiro, uma probabilidade de crescimento de violência no mundo inteiro. Certo? E o terceiro fator que a gente comentou é o fator de descrença na ciência. E isso está diretamente ligado a políticos de extrema direita que durante a pandemia para a Covid invalidaram a ciência em troca de uma sobrevivência econômica que a gente já mostrou aqui várias vezes que não precisava, a gente poderia ter se cuidado muito melhor. Então o efeito da Covid é que a confiança das pessoas na ciência diminuiu enormemente. É por isso que a gente tem as menores taxas de vacinação da história em muitos casos. Tá? Da história recente, porque pós-vacinas. Então a gente está desenhando um cenário em que nós temos pelo menos um vírus extremamente preocupante associado a um cenário de guerra, crise econômica e descrença com a ciência. Isso faz com que a potencialidade de uma doença, de uma nova influenza surgir, seja muito grande e disso ser um problema muito sério. Se em 2019, 2020, o mundo meio que se juntou, entre aspas, para resolver o problema da Covid no mundo, imagina se surge uma pandemia agora. Então, se surge uma pandemia agora, tem um monte de gente que não acredita na vacina, tem um monte de gente que está descrente em relação à ciência, e isso vai ser associado a um monte de país que nem quer conversar mais. A um monte de país que quer ficar cada um no seu cantinho. Na verdade, cada um invadindo o cantinho do outro. Então, o cenário que se desenha para uma nova pandemia, caso ela venha a acontecer, ele é muito, 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 muito preocupante. E esconder os dados, não divulgar o que está acontecendo e principalmente não tomar as atitudes que são necessárias para impedir essa nova pandemia é algo que a gente deveria ter aprendido com o passar do tempo, mas que a gente sabe que não está acontecendo. Então, por exemplo, a gente já discutiu aqui, a gripe aviária está espalhada nas aves de corte dos Estados Unidos. E o que o governo está fazendo é estimular as pessoas a comer ovo e a comer frango. Então eles estão diminuindo o preço disso para fornecer esses produtos para a população. No final das contas, o que a gente está percebendo é que está se desenhando a tempestade perfeita. O que a gente pode pensar é que o mundo pode acabar antes. O mundo, sempre que eu digo, é a humanidade, certo?
Eu gostaria de dizer também que esse vídeo é apoiado pela Insider Store, a nossa patrocinadora da live do vídeo de hoje. Então não esqueçam que vocês podem clicar no link que está no vídeo aqui embaixo e ao fazer isso vocês nos ajudam. E se você quiser comprar qualquer produto da Insider aproveitando essa semana do consumidor, use o cupom BLABLALOGIA porque isso vai te dar ainda mais desconto. Era isso que eu tinha para falar sobre a possibilidade de uma nova pandemia. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Até a próxima e tchau!